Esta é a segunda e última parte do Estado Crítico. Obrigada por continuar na nossa companhia até por volta das 11h30. Acabamos a primeira parte a falar aqui numa mistura entre a greve geral e também ainda esta forma de repensar ou não o Estado Social. Por isso mesmo, João, e voltando à greve geral desta semana, no final do dia, alguns confrontos, alguns detidos. Isto quer dizer o quê? O povo está menos pacífico, as coisas estão a subir de alguma forma de tom ou são coisas que acontecem localizadamente? Em primeiro lugar, deixe-me dizer que a greve geral foi um grande sucesso. Ela foi uma das maiores greves, sem dúvida alguma, desde que há democracia em Portugal. Isso parece hoje consensual, tanto mais que foi convocada pela CGTP, não teve, infelizmente, como já vai sendo hábito, o apoio da UGT. A UGT fica cada vez mais isolada e diminuída no movimento sindical e laboral português, mas muitos sindicatos da UGT fizeram pré-aviso de greve e muitos sindicatos independentes também. De qualquer maneira, no que diz respeito à questão da violência, lamento profundamente. Lamento até porque teve como efeito, desde logo, desviar mais uma vez as atenções. O Governo é mestre em desviar as atenções e também colhe muitas vezes os frutos da estupidez de alguns, poucos, felizmente, que decidiram enverdar por ações muito pouco pensadas, muito pouco racionais, eu diria mesmo estúpidas. Pode ser perigoso, não é? E perigosas, evidentemente. Ou seja, aqueles episódios de alguns, poucos, em frente à Assembleia da República, de agressão à polícia e de provocação contínua, revelam muita falta de maturidade política, revelam, evidentemente, falta de enquadramento, revelam também, se quiser, em alguns casos, uma situação, talvez, de desespero, admito que sim. Mas, na maior parte dos casos, acho que é mesmo falta de maturidade pessoal e política, de enquadramento político. Não por acaso um jornal hoje faz associações entre o que lá se passou e algumas claques ou setores de claques de futebol muito violentas. E, evidentemente, que eu condeno todas as formas de violência. Condeno a violência social do Governo, condeno a violência física que aconteceu por parte desses manifestantes muito pouco preparados politicamente e, infelizmente, isso resultou num desviar das atenções, isto é, o impacto da greve, que foi muito forte, acabou por ser completamente eclipsado, ou em parte eclipsado, devido a esses desagradáveis episódios. Agora, é evidente que há muita gente desesperada. Veja o que está a acontecer em Espanha. Em Espanha, soubemos hoje, o terceiro suicídio por causa de uma lei de despejos. Eu aviso, vem aí a nossa lei de despejos também. Vem aí a nossa lei das rendas. Vem aí, para o ano, muita violência social. E essa violência social vai ter impactos no dia-a-dia das pessoas e no tal desespero que podem ter consequências absolutamente imprevisíveis. E as consequências imprevisíveis são nós deixarmos de nos reconhecermos uns aos outros como pessoas que habitualmente convivem de forma salutar. Tenho medo disso. Tenho medo das consequências sociais deste orçamento. Há um especialista inglês que fez as contas, que tem estudos, é um professor catedrático de uma faculdade de saúde e epidemiologia em Inglaterra, que diz que em situações de crise, em situações de forte tensão social e económica, os suicídios e os homicídios sobem em flecha. Está provado, está estudado. O que quer dizer que esta violência social vai provocar violência no cotidiano, no relacionamento entre pessoas, e isso pode significar também uma sociedade muito conflitual, irreconhecível e também em desespero. Sem fugir mais uma vez ao assunto, condena absolutamente as formas de violência que, infelizmente, se manifestaram em frente à Assembleia da República. Pedro, que leitura é que o Governo tem que fazer desta greve geral em concreto e que reações é que o Governo deve ter daqui para a frente, uma vez que, se a contestação aumentar, a confiança nos mercados, e nós queremos entrar novamente nos mercados já a partir de meados do próximo ano, a confiança nos mercados no próprio país pode fraquejar? Delfina, vamos analisar isto em três partes. Primeira parte, eu acho que um governo, seja ele qual for, tem a obrigação de ouvir a população nas manifestações. Portanto, os governos, a minha opinião, todos, têm que fazer um exercício de humildade
e perceberem, e eu acho que o Governo percebe isso perfeitamente, porque esta insensibilidade que estão aqui a acusar o Governo, estão a diabolizar as pessoas que estão no Governo, como já diabolizaram outras, e eu tenho para mim na vida que nós não devemos nem angelizar, nem diabolizar as pessoas, e muito menos os políticos e os governantes, porque estamos desde logo a prestar um mau serviço à democracia. E, portanto, eu acho que um Governo deve saber ler com humildade o aviso, a contestação nas ruas. É um direito da democracia, é uma expressão, ela própria é uma expressão democrática do povo, porque o povo não pode só manifestar-se em eleições, tem também estes meios para se manifestar e, portanto, eu acho que o Governo tem que ouvir, tem que ler e tem que perceber qual é a sua margem de manobra neste campo. Esta é a segunda coisa. A primeira coisa. A segunda questão é, nós não podemos confundir as greves, os grevistas, a CGTP, os sindicatos independentes, com os arruaceiros. Agora, o que é absolutamente evidente é que há profissionais da arruaça que vêm para estas manifestações, não é só em Portugal, é em Portugal, na Espanha, na Grécia, na Itália, no Chipre e por outros países com as dificuldades que nós estamos a passar, vêm exatamente para instigar as pessoas, eu diria quase, respondendo ao professor Teixeira Lopes, para quase obrigar as pessoas a suicidarem-se, ou seja, criar uma tensão psicológica de tal forma forte. Mas essas pessoas são o quê? Extremistas? Pertencerão a que grupos? Eu não sei, eu sinceramente não sei a que grupos pertencem, não quero estar aqui a partidarizar ou a fazer uma referência ideológica a estes arruaceiros. Não quero entrar nesse campo. Para mim são um arruaceiro. Um arruaceiro não tem ideologia. É um arruaceiro. Agora, o que é certo é que nós estamos, para além, digamos, dessa contestação que é legítima, estamos a ter, como noutros países, e cada vez mais, isso sim, cada vez mais, um conjunto de arruaceiros profissionais a entrarem no país com mochilas com produtos químicos e com técnicas para fabricarem explosivos. Portanto, isto é que me preocupa, porque são estas pessoas que criam um clima de tensão tão grande, ainda pior do que aquele que nós estamos a passar, como é evidente, em que vão forçar, em que vão criar aqueles fenómenos de psicologia do grupo e que isso pode potenciar, como disse o professor Teixeira Lopes nesses estudos, de suicídios e de homicídios, sem dúvida nenhuma. Terceira questão. É importante que neste clima que nós estamos a viver, os partidos tenham uma atitude pedagógica, ou seja, a contestação, a discordância, o combate político é natural, é expectável e é isso que qualquer país democrático, num sistema pluripartidário, tem. Mas nestas alturas, os principais agentes da contestação têm que perceber também o seu próprio limite. Se querem impor limites ao governo em termos de orçamento de Estado, de sensibilidade para determinadas questões sociais, para determinadas questões da saúde, os próprios partidos, na área da oposição e outros agentes, tem que também ser pedagógico nestas alturas. Porque ser pedagógico desta forma também é ser patriota. É ajudar a que o país saia da crise em que está. Nós não podemos sentar... Mas essa pedagogia é o quê? É fundar propostas? Não, essa pedagogia é demarcarem-se claramente deste género de situações. É não inflamarem os sindicatos, os agentes, a população, a própria polícia, no sentido de extravasarem. A doutora Lila parece-me que quer interromper, não sei se... Não, eu não quero interromper, eu não mas quero, já que repare, o senhor... Não, eu não quero que a doutora Lila tenha outro ataque de ciúmes em direto. Já que o senhor diz que eu quero interromper, eu aproveito isso, mas eu não o queria interromper. Eu o que quero dizer-lhe é que é difícil ouvi-lo a tentar insinuar
que são os sindicatos que estão a incendiar o país. Não ponha na minha boca palavras que eu disse. Eu referi-me concretamente aos arruaceiros. A única coisa que eu disse é que os partidos políticos da área da oposição, inclusivamente o governo, têm que ter uma atitude pedagógica. Teve de vir reconhecer à televisão que a CGTP e os sindicatos não tiveram culpa nenhuma do que se passou em Lisboa. Mas é exatamente isso que eu estou a dizer. Depois do fim da manifestação, e quero-lhe dizer que ainda hoje estive aqui no Congresso da União dos Sindicatos do Porto, onde esteve o secretário-geral da CGTP, Herménio Carlos, que não só disse que era lamentável o que se passou em Lisboa, como disse uma coisa muito simples. E perguntou isso. Quem ganhou com aquilo? Os trabalhadores? Não. Quem ganhou foi o governo, que assim evitou que se falasse do orçamento e que assim evitou que se falasse da grandiosa greve geral que se realizou em Portugal. Então, a gente ainda há de um dia descobrir quem são esses arruaceiros. Doutora Hilda Figueiredo, a senhora está a dizer exatamente aquilo que eu estou a dizer. Ou seja, eu não estou a pôr nenhuma carga ideológica, nem partidária, aos arruaceiros. Não há dúvida nenhuma que é uma grande manifestação e é sinal que a democracia está a funcionar. Agora, também já é habitual os secretários-gerais da CGTP, desde o Calidás Barreto, agora até o Herménio Carlos, verem sempre dizer que esta greve é sempre a maior de todas em Portugal. E nós também já estamos habituados a ouvir isso. Também não é de agora. Agora, a senhora está exatamente a dizer aquilo que eu penso. Nós temos todos que ter uma atitude pedagógica no sentido de evitar que estes excessos se passem. É isso que eu estou a dizer. Não estou aqui a contar espingardas, nem a contar se tiveram 2 milhões, 1,5 milhão, 800 mil. Esteve quem esteve. Agora, nós, agentes políticos e pessoas que nos preocupamos com a cidadania, com o governo, com o bem-estar das pessoas, todos nós temos esta atitude pedagógica. E não é com discursos inflamados como o seu que nós vamos lá. Isso pode ter a certeza. Olha, o que eu lhe garanto é que não é com políticas do governo como o seu que a gente sai desta desgraça para que estão a empurrar o nosso país e o nosso povo. Ela tem de mudar. Essa política tem de mudar. Teríamos que falar nos governos de Vasco Gonçalves. Social em Portugal. E a experiência do Partido Comunista. Eduardo. Infelizmente ia. Embora não tenha votado por ele. Sim, não, eu gostava de... A demonstração de que este contexto de violência no exterior da Assembleia da República beneficiou o Governo é exatamente o que nos está a acontecer. Ou seja, nós rapidamente desfocámos o assunto da greve para a violência. Para falar da violência. Exatamente. E a minha questão foi só a violência não favorece governo nenhum. Nenhum. A violência não favorece governo nenhum. Favorece isso é um aproveitamento de um aproveitamento. Favorece a ocultação daquilo que são as reais motivações e os reais efeitos de um movimento social que naquele dia eclodiu. Do que se passou durante todo o dia. Completamente claro. Isso não há dúvidas nenhumas. Agora, há dois tipos de violência que podem desembocar nestas violências mais ou menos avulsas ou mais ou menos organizadas que aqui estão a ocorrer. Estas coisas são impossíveis de controlar ou pode-se controlar? Mais ou menos, pode pelo menos prevenir-se algumas coisas. Olha, há uma prevenção que eu acho que o bom senso, aqui o Dr. Pedro Sampaio falava aqui muito da questão do bom senso e da pedagogia, etc. Não é muito pedagógico no dia da greve, na manhã da greve, o Primeiro-Ministro fazer uma visita a uma empresa e desclassificar os portugueses que fizeram greve, dizendo aqui estes estão a trabalhar enquanto outros... Isso não é desclassificar. Não é desclassificar, não, então isso não é desclassificar. É estigmatizar. Não. Portanto, isto é uma violência simbólica que está a ser exercida sobre aqueles que estão a aderir à greve, passando a mensagem de que os que estão a aderir à greve não são patriotas, não querem que o país avance, enquanto os que estão a trabalhar, muitos deles gostavam de ter aderido à greve, mas os 20 ou 30 euros do valor diário de trabalho, ou os 10 euros de remuneração que iam perder com a greve, porque em Portugal a greve desconta no salário, não é como no Brasil que a greve não desconta no salário, faz falta ao fim do mês a muitos milhares de portugueses. Sempre descontou. Eu já fiz greve contra um governo do Partido Socialista, descontei. Pois, claro, certeza. Bom, por isso, esta primeira violência simbólica que é particularmente importante. E depois há um segundo tipo de violência que está a levar as pessoas a exasperar, que é a violência, mais uma vez uma violência verbal, também provavelmente simbólica, que é a violência da mentira. Os portugueses deram demonstração clara de que eram capazes de suportar medidas de austeridade pesadas em nome do ideal da melhoria da qualidade de vida do país. Foi isso que levou o Passos Coelho ao governo.
Mas há um limite dentro... Há um limite que é o limite da decência, da verdade ou da mentira, como queira. E aquilo que nós conseguimos constatar hoje é um governo que mente descaradamente às pessoas. E diz hoje uma coisa e amanhã outra como se nada fosse. E repare, está a falar com quem em muitos momentos, publicamente, e em meios como este, criticou o governo anterior por situações idênticas, como o Sr. Doutor sabe. Portanto, não é possível, a Delfina não consegue ter legitimação, paz, menos violência simbólica e menos violência social, se olha para um primeiro-ministro e se lembra do YouTube a dizer que não tira subsídios, que não aumenta impostos e não sei o quê, e que toma posse e passado um mês que aumenta impostos não sabia muito bem como é que estava o país. Eu ainda tenho outra questão acerca deste tema, aliás, Eduardo. A greve foi também acompanhada por outra greve em Espanha, paralisações em Itália também na Grécia. Isto quer dizer que os países do sul da Europa têm um problema em comum e onde é que fica a estratégia em comum que estes países se calhar deveriam ter? É uma excelente questão e foi ao mesmo tempo acompanhada por movimentos sociais relativamente organizados que ocorreram em França, na Alemanha, na Holanda, ou seja, um conjunto de movimentos que pela Europa fora foram organizados e que anulam um bocadinho a ideia da dicotomia entre os países do Sul contra os outros, porque na verdade a própria Alemanha vive no seu seio um processo de conflitualidade ideológica idêntica àquela que nós vivemos aqui. Portanto, a própria Alemanha tem este problema claro, que depois começa a resultar para a Alemanha num dilema que não é apenas um dilema económico, embora também o seja. Não é apenas um dilema económico, é também um dilema simbólico, mais uma vez. Eu não sei se viram esta semana a reportagem sobre exatamente a greve na Grécia. E aquilo que ocorreu com a greve na Grécia foi um movimento anti-alemão, que teve como consequências no dia seguinte, a propósito das infelizes afirmações de um adjunto do Ministro do Trabalho alemão, uma carga de porrada em cima de um adido, de um embaixador, de um cônsul, penso que de um cônsul da Alemanha na Grécia. Com que falta de vergonha